começa com silêncio. Um tipo de silêncio sagrado, não aquele da ausência de som, mas da ausência de consciência. Aquele vazio que antecede o haja luz. Muitos vivem nesse silêncio sem saber. Andam pelas ruas murmurando sobre a vida que têm, sem perceber que cada palavra é um comando enviado ao universo, uma ordem, uma senha, uma sentença. Porque palavras são códigos. E códigos são decretos. A boca não foi feita apenas para descrever o mundo, ela foi feita para escrevê-lo. E o que você tem escrito? Eu sou burro, nada dá certo para mim, homem nenhum presta, dinheiro é difícil, ninguém me entende. Quantas vezes você repetiu essas palavras sem perceber que cada uma delas era um tijolo, construindo a prisão onde você vive hoje? Palavras são varinhas mágicas, mas usadas por mãos que não sabem o que fazem, se tornam feitiços contra o próprio feiticeiro. A Bíblia não exagera ao dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque o Verbo menos a palavra, menos é o início de tudo. Não há criação sem nome, não há manifestação sem decreto. Quando você diz eu sou pobre, o universo não debate, ele não pergunta, você tem certeza, ele apenas responde, assim seja, porque suas palavras são contratos. E o mais perigoso é que você os assina todos os dias sem ler as cláusulas. Você diz o que sente, diz o que vê, diz o que teme, mas raramente diz o que quer, menos com fé. E aqui começa o poder. Quando você fala com fé, o universo escuta com pressa. Quando você declara com convicção, o invisível começa a se mover. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra tem poder vibracional. Ela não apenas comunica, ela cria. Quando você fala, você molda o invisível. E esse é o maior erro dos fracos. Usam palavras como se fossem desabafos, e não decretos. Mas o universo não diferencia. Ele não separa o que você só disse da boca para fora, do que você realmente quer. Ele responde à frequência daquilo que você repete. E se você repete escassez, adivinha o que você atrai? Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não consigo, isso não é para mim, com a minha sorte só pode dar errado. Pense bem, você chamaria um pintor para pintar sua casa com tinta podre? Você permitiria que um arquiteto construísse seu lar sobre areia? Então por que continua construindo o templo da sua existência com palavras de autossabotagem? Florence diz: o jogo da vida é um jogo de bumerangues. Nossos pensamentos, atos e palavras retornam para nós mais cedo ou mais tarde. Com precisão impressionante. A palavra é semente. E o solo é a mente. Mas o que você planta com sua boca, você colhe com sua vida. E o mais traiçoeiro disso tudo é que o mundo te ensinou a usar a palavra como desabafo, não como direção. Você reclama do trânsito, reclama do chefe, reclama do corpo, reclama da política, reclama do tempo. E cada vez que reclama, você rega o campo da sua realidade com veneno. O que nasce depois, você chama de azar, mas não é azar, é colheita. E há um detalhe brutal aqui. O universo não é movido pela intenção que fica no pensamento. Ele é movido pela vibração que você verbaliza com fé. Por isso, quando uma mulher diz chorando homem nenhum presta, ela está proclamando ao universo a realidade que ela viverá. Quando um homem diz com raiva dinheiro só traz problema, ele está, literalmente, programando sua escassez. Você pode ir à igreja, fazer cursos, ler livros, mas se sua boca continuar amaldiçoando o que seu coração deseja, você continuará preso entre o querer e o sabotar. Você não é o que você deseja, você é o que você declara. E a verdade é essa: a maioria não entende o poder do que sai da sua própria boca. Trata a palavra como distração, quando ela foi feita para ser arma e alavanca. As pessoas acham que a vida acontece com elas, quando na verdade a vida responde a elas. Você quer saber qual será o seu futuro? Escute o que você vive dizendo sobre si mesmo nos seus piores dias. Ali está o seu destino em construção. E a cura, ela começa quando você para de repetir o que vê e começa a declarar o que crê. Não se trata de fingir, não se trata de ignorar os fatos. Se trata de falar com fé, até que os fatos se dobrem. Você foi feito à imagem do Criador.
E qual foi a primeira ação do Criador? Disse Deus: haja luz. Ele não pensou, porque a criação começa no som, no verbo, no decreto. E agora, talvez pela primeira vez, você perceba que sua boca está moldando o seu amanhã. Cada eu sou é uma moldura. Cada eu tenho é um script. Cada isso sempre acontece comigo. É uma ordem. E a vida, menos com toda a sua complexidade, obedece. Não por vingança, mas por respeito. O universo respeita a sua palavra mais do que você mesmo. Ele não zomba. Ele não corrige. Ele apenas cria conforme você dita. Por isso, Florence alertava: não há nada de novo debaixo do sol. O que existe é o reflexo do que já foi dito, com convicção. Então agora me diga, o que você tem dito com convicção? A maioria aprendeu a usar a boca como escudo, mas esqueceu que ela também é espada. Vivemos em um mundo que ensina a desabafar para aliviar, mas não te contaram que o universo não entende ironia, nem sarcasmo, nem exagero. Ele entende frequência, repetição, confirmação. É por isso que o homem que vive dizendo, eu estou cansado, está. É por isso que a mulher que vive dizendo ninguém me valoriza, atrai isso. Porque a palavra é declaração e destino, ao mesmo tempo. E há um tipo especial de palavra que carrega ainda mais poder, o eu sou. Essas duas palavras são portais. Toda vez que você diz eu sou, e completa com algo negativo, eu sou azarado, eu sou burro, eu sou feio, você está invocando isso como identidade espiritual. Você está dizendo ao universo, ao seu subconsciente e ao campo quântico, assuma essa forma, eu me declaro assim. E o campo responde com precisão, porque ele é fiel à sua autodefinição. Agora veja o poder inverso. Quando você diz, eu sou próspero, mesmo sem ter um centavo no bolso, você está plantando uma semente vibracional que começa a agir no invisível. Ela busca caminhos, sincronicidades, pontes, soluções, mas o medo nos fez abandonar esse poder. Preferimos nos esconder atrás de palavras comuns para não sermos julgados. Usamos frases neutras para não parecer loucos. Mas no fundo, a alma grita por uma vida que honre aquilo que fomos feitos para viver. E o segredo está em reassumir o trono da palavra. Falar como quem sabe o que está criando, falar como quem honra o próprio destino. É por isso que Florence ensinava as afirmações com clareza e convicção. Ela dizia que você deve repetir a verdade espiritual até que o mundo físico se curve. Dizia, toda palavra de poder que você pronuncia com fé é uma chave que abre portas invisíveis. E ela não estava falando apenas de frases bonitas. Ela falava de vibração, confiança, clareza, intenção. A palavra tem que vir do espírito, não da ansiedade. Ela precisa ser falada como uma lei, não como uma esperança. E essa é a diferença entre criar e tentar. Agora, feche os olhos por um instante e lembre-se do que você vem dizendo sobre sua vida. Tudo que você vem repetindo com medo, com raiva, com dor. Essas palavras se tornaram os scripts do seu presente. Mas você pode reescrever tudo, porque sua vida não é o que aconteceu com você. Sua vida é o que você continua afirmando que ela é. Hoje, neste instante, você pode começar a dizer, eu sou luz, eu sou forte, eu sou guiado, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou amado. E mesmo que sua realidade ainda negue isso, continue, porque a palavra é como semente. Você planta hoje, mas o fruto vem no tempo certo. E se você parar de falar o que está errado e começar a declarar o que quer ver, a vida será obrigada a se adaptar ao seu decreto. Você pode estar quebrado, mas ainda assim declarar riqueza. Você pode estar doente, mas ainda assim afirmar cura. Porque a palavra não é reflexo da condição externa. Ela é ordem para o invisível. A diferença entre quem vence e quem estagna não está apenas na ação, mas no verbo que antecede o gesto. Pessoas que transformam o mundo falam de forma diferente. Elas não verbalizam o caos. Elas declaram direção. E aqui está a diferença que Florence Scovel-Shinn sempre ressaltava. As palavras mais fortes são aquelas que nascem do espírito, não do desespero. Você pode repetir 1000 vezes, eu sou rico,
Mas se por dentro estiver tomado por dúvida e escassez, a energia é sabotada. Mas se disser com fé, se disser como quem já viu no invisível, aquilo que ainda não chegou no visível, a criação começa. Florence dizia: a fé é uma substância invisível, mas é a única matéria-prima capaz de moldar a realidade. Por isso a afirmação só funciona quando está carregada de verdade interna. Você não fala para convencer o mundo, você fala para alinhar o universo ao seu espírito, e esse alinhamento exige repetição, clareza, foco. A palavra tem que se tornar espada. E, quando alguém tenta te ferir com críticas, com escárnio, com zombaria, use a palavra como proteção. Diga: nada que não venha da luz prosperará sobre mim. Quando a escassez bate na sua porta, diga: o universo é abundante e minha fonte é infinita. Quando a dúvida quiser tomar conta da sua mente, diga: a sabedoria divina me guia. A clareza habita em mim. Porque o mundo tenta te calar com medo, mas você reconstrói sua fé com decreto. E aqui está o ponto mais importante. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que afirma com fé. O desejo sozinho é fraco. A palavra sem fé é vazia. Mas o decreto com alma é chave de abertura universal. E o mais belo disso tudo é que não importa onde você esteja. Não importa o quanto errou. Não importa o que disseram sobre você. O poder de reescrever sua vida ainda mora dentro da sua boca. Não é preciso aprovação. Não é preciso ritual. Só é preciso palavra com verdade. Fale como um criador. Declare como um comandante. Afirme como quem já venceu. E o universo, que nunca deixa uma voz fiel sem resposta, vai ecoar de volta com milagres. Cada decreto é um novo capítulo, então agora neste instante você tem a chance de virar a página. Pare de repetir o que te limita. Comece a declarar o que te eleva. Não diga mais: isso sempre acontece comigo. Diga agora: tudo muda a meu favor. Não diga mais: sou azarado. Diga: sou guiado por bênçãos invisíveis. Não diga mais: e sou fraco. Diga: minha força vem do alto e me renova. E diga com coragem, diga até que o mundo responda. Porque uma boca alinhada ao espírito é a ferramenta mais poderosa do universo. Você não é vítima do que vive. Você é autor do que escreve com a língua. Então escreva com sabedoria. Escreva com firmeza. Escreva com amor. E quando tudo ao redor disser que é impossível, responda com a palavra que abre céus, move montanhas e desata nós. Eu sou. E o resto se curva